Salve, camaradas! Vamos para a leitura do Evangelho. Para você entender direitinho como é que eu estou falando sobre como é que eu leio a Bíblia, você pode pegar os 5, 6, 7 últimos vídeos que você vai encontrar ali leitura do Evangelho, que é diferente do Evangelho do dia, que eu dei uma paradinha. Só para focar um pouco nesse negócio, para a gente poder engatar legal a leitura do Evangelho. E para ler os Evangelhos, eu comecei pelo Evangelho de João. A ideia é a gente ler bastante os Evangelhos, estudar bastante os Evangelhos durante o ano, depois ir para o Novo Testamento e depois ir para o Velho Testamento. Eu entendo que essa é a melhor maneira da gente ler a Bíblia, até porque a gente vai descobrindo, quando a gente for lendo tanto no Novo quanto no Velho Testamento, o que de fato tem a ver com os discípulos de Jesus de Nazaré e o que nós, discípulos de Jesus, temos que obedecer. Tem muita coisa na Bíblia que não tem mais nada a ver para a gente que segue a Jesus de Nazaré. Então, a melhor maneira é focar no que ele mandou, no que ele ensinou, no que ele ordenou e como é que ele se relacionava com as pessoas. E aí a gente vai adiante nessa linha, tá bom? Eu acho melhor assim. Esse é o meu jeito de ler a Bíblia. Cada um lê do jeito que quiser. Tem gente que é discípulo de Moisés, tem gente que é discípulo de Josué, de Elias, de Abraão. Tem gente que é discípulo só de Paulo e Jesus vem depois. Tem gente que é discípulo de Calvino, depois vem os outros. Então, não é meu caso. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Agora o capítulo 6 de João, Jesus agora é o capítulo onde ele vai romper com a multidão. E a multidão vai romper com ele. Na verdade, aqui é onde Jesus, vou ler, Jesus vai deixar muito claro que a multidão ela tem mais essa pegada de consumidores de produtos espirituais. Por mais que ele sempre olhasse com muita misericórdia, desse atenção, ensinasse, sentisse dor na dor da multidão, eles são consumidores de produtos espirituais. A multidão ela é assim. No capítulo anterior, ele deixa muito claro que a multidão não o enganava. Nem a multidão e nem os religiosos, que são consumidores de produtos espirituais, que são alimentados pelos religiosos, que se alimentam desses consumidores de produtos espirituais. Então, olha só o que acontece. Também a diferença entre multidão e discípulos. Presta atenção nesse relato de João, um capítulo compridinho, no capítulo 6. Mas vamos ler, tá bom? Vamos lá? Olha isso aqui. Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que tinham visto realizar entre os doentes. Quando chegou ao outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se, cercado por seus discípulos. Imagina a cena, beleza? A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe: onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque já sabia o que fazer. Filipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: há um menino aqui com 5 pedaços de pão e 2 peixes. Mas para uma multidão como esta, isto é como uma gota num balde. Jesus disse: façam o povo se assentar. A grama verde formava um belo tapete natural. E eles se acomodaram ali, cerca de 5.000 pessoas. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu até se fartar, ele disse aos discípulos: ajuntem as sobras, para que nada seja desperdiçado.
Eles obedeceram e encheram 12 cestos grandes com as sobras dos 5 pedaços de pão. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram: este com certeza é o profeta de Deus, aqui na Galileia. Jesus percebeu que, no entusiasmo deles, já cogitavam, olha só as ideias, já cogitavam a ideia de fazê-lo rei. Por isso, o que ele fez? Afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Ai, meu Deus do céu. Se todo seguidor de Jesus Nazaré, ou todos que dizem que o seguem, fizessem esse movimento aqui, ó. Jesus percebeu que, no entusiasmo deles, já cogitavam a ideia de fazê-lo rei. Por isso, afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Segue a missa. A missa, essa é minha, não está aqui não. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar, entraram no barco e navegaram na direção de Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam uns 5 quilômetros mar adentro, quando viram Jesus caminhando sobre as águas, bem perto do barco. Ficaram apavorados. Mas Jesus os tranquilizou. Sou eu, está tudo bem, não fiquem com medo. Então, eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás percebeu que havia só um barco e que Jesus não tinha voltado com os discípulos. Eles tinham visto o barco sair sem Jesus, mas havia barcos de Tiberíades por perto, na hora em que eles comiam o pão abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não havia voltado, entraram nos barcos de Tiberíades e foram para Cafarnaum à procura dele. Quando o encontraram no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: vocês vêm à minha procura. Olha só Jesus já encarando os caras. Vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês. E de graça, na faixa. Aí olha só o método de Jesus de crescimento de igreja. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece. Comida que sustenta a vida eterna. Comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes. Porque tem a garantia de Deus, o Pai. Aí ele vai adiante. Olha só. Eles disseram: muito bem, o que temos de fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: confie naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, ele os envolverá na obra de Deus. Eles pediram: dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos teus seguidores. Mostra-nos o que podes fazer. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto e as escrituras dizem: ele deu a eles pão do céu para comer. Os camaradas não só querem comer na faixa, como eles querem milagrinho, eles querem fenômenos, eles querem coisas espetaculares, eles querem mágicas religiosas, mágicas espirituais, eles querem mágicas da espiritosfera. Olha que louco. Jesus respondeu: o real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar a vida ao mundo. Uau! Eles pediram então: queremos esse pão, agora e sempre. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Olha isso. Quem vem a mim não terá mais nem sede nem fome.
Digo isso com toda clareza, porque vocês ainda que não tenham visto, desculpem, porque vocês ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá virá correndo para mim. E, uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu aguardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu, não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim essa vontade toda. E também essa tarefa de que o Pai me incumbiu e que será concluída, sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isto que meu Pai quer, que quem vir o Filho, acreditar nele e no que ele faz e tornar-se em seguidor, entre na vida eterna. A vida eterna, minha tarefa, é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Nossa. Pelo fato de ele ter dito, sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir com ele. Este não é o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer, desci do céu e esperar que alguém acredite nele? Jesus disse, não briguem por minha causa. Vocês não estão no comando, mas sim o Pai que me enviou. Ele traz a mim as pessoas. É o único modo de vir a mim. Só assim realizo o meu trabalho, reunindo as pessoas e preparando-as para o fim. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram. Eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus. Quem quer que tenha passado algum tempo ouvindo a palavra, ou o Pai, ouvindo de verdade e aprendendo, vem a mim para ser ensinado pessoalmente, para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com seus ouvidos, pois tudo recebi diretamente do Pai. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que convivia com ele. E vocês agora podem ver a mim. Imagina o que está na cabeça desses caras com Jesus afirmando desse jeito as coisas. Digo isso agora de maneira mais sóbria e solene. Quem crer em mim tem a vida eterna, a vida verdadeira. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram pão do céu no deserto e morreram, mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá e para sempre. Ai, ai, ai. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Aí, Jesus falando do corpo dele, a sacralidade do corpo dele, olha isso, do corpo humano. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Como pode esse homem servir sua carne numa refeição? Olha os caras. Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Eita. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai, que é vivo, me enviou aqui, assim, vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e, mais tarde, morreram.
Quem come desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Olha. Muitos dos seus discípulos ouviram isso e disseram: é um discurso duro demais de engolir. Jesus percebeu que eles estavam, olha só, estou falando dos discípulos ali, muitos dos discípulos, hein? Já era cara que já estava seguindo. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldades com o assunto e disse: ficaram arrasados com o que eu disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida, músculos e força de vontade. Nada pode acontecer. E olha só, o Espírito pode criar vida, músculos e força de vontade, nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Isso é importante, hein? Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabia também que quem iria traí-lo. Olha só, já sabia quem iria traí-lo. Ele continuou: foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês vêm a mim apenas como uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Então Jesus deu aos 12 a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Vocês também não querem ir embora? Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira. Já decidimos segui-lo de fato e acreditamos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu: eu não escolhi vocês, os 12. Mesmo assim, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse homem, um dos 12, já estava se preparando para traí-lo. Ai, ai, ai. João 6. Para você guardar aí e ler e reler com sua família. Que a palavra de Deus, só ela produza aquilo que só ela pode produzir em mim, em você, no nosso coração. Com a nossa leitura simples dos evangelhos. Que os evangelhos produzam aquilo que somente eles podem produzir. Que a palavra de Jesus, só a palavra de Jesus, que nunca passa, possa produzir aquilo que só ela pode produzir em você e na sua sagrada família. Beijo, Bento. Amanhã, ou a próxima, João 7.